gravar esse trem. Tá gravando. Até que enfim, esse negócio, ou coisa chata esse troço, né, cara? E assim, depois que não deu certo com a gente, eu fiz um outro, um outro meeting ali, nossa, rolou que só, né? Eu acho que era o horário também, sei lá, não sei. Essas coisas não tem muito como explicar. Joaquim, então, como você sabe, esse é um material que eu vou usar para publicação numa revista da universidade aqui do estado do Paraná, da Unespar. A revista chama Mosaico. É uma revista científica, né? Mas acadêmica, na verdade. Acadêmica científica. E que nos habilita como universidade de uma faculdade de artes de poder realizar esse tipo de entrevista com pessoas que são da área, desse conhecimento do cinema, da literatura, etc. E isso é muito bom, porque senão a gente ficaria muito arraigado, Isolado. preso, né? naquela coisa acadêmica. E eu queria, então, eu coloquei alguns questionamentos ali, não sei se você chegou a olhar, que eu te mandado no e-mail, mas são coisas bem básicas, assim, que é do seu dia a dia, com certeza. Tá? Primeiramente, eu quero saber... Miqueta, tem um incenso aí na tua sala? Tem. Tá aparecendo aí? Ah, tá aparecendo. Esse Não, e fica bonito, fica um efeito especial, fica é... uma névoa. Eu quero saber quem é Joaquim Eichel, em todas as instâncias. Bom, Joaquim Eichel é um homem de 60 anos que já foi um menino disléxico no tempo que dislexia não se sabia nem o que era, principalmente no Maranhão, com dificuldade muito grande de ler. E hoje é uma outra coisa também, síndrome de falta de atenção, tem uns nomezinhos, TDAH, tem, né? Uhum. Tem um monte de siglazinha que explicam quem eu era. O fato é que o audiovisual sempre me cativou muito. Eu sou filho da televisão, eu sou filho da geração audiovisual e a literatura foi a primeira porta disso. A minha dificuldade de dislexia era tão grande que eu adorava quando a minha mãe, toda mãe lê historinha, pelo menos na nossa época, nos anos 60, quando você era criança, as mães liam historinhas para a gente dormir. E aquela era a melhor hora do dia. Enquanto a minha mãe lia historinhas para mim, eu já começava a construir as minhas primeiras histórias. Começava a adaptar as histórias que ela lia para mim já na minha cabeça. E eram adaptações de pequenos roteiros, porque ficava tudo dentro do meu projetor, da minha caixa craniana, do meu cérebro, e não tinha como expressar de outra forma. A primeira forma de expressar foi o papel. Apesar de ter dificuldade de ler e também de escrever, a minha dislexia tem vários tipos e a minha é uma esquisita, tanto é que a minha forma de escrever ela é auditiva. Eu escrevo falando em voz alta, ou então escrevo, dou para minha mulher ler para mim, eu escuto o que eu escrevi e nessa mecânica eu vou esculpindo os meus textos. E como disse, quando comecei a escrever, com uns 10, 11, 12 anos, comecei a escrever os primeiros enfoques do que eu via a vida. Começou com uns pensamentozinhos, uns paninhas tolos, até chegar numa forma de escrita, primeiro como poeta, depois como contista e agora mais como cronista, onde a literatura se expressa de uma maneira coloquial e em tom de conversa. As pessoas, quando leem meus textos, parece que estão ouvindo eu falar. Essa mecânica é extremamente audiovisual. É quase que uma dissertação de um roteiro, uma sinopse, um argumento. E aí abriu as portas para o audiovisual para mim. A literatura
primeiro como ouvinte, depois como escrevente e agora como transformador em audiovisual. Esse é Joaquim Heikel. Complicado como todo ser humano, mas buscando os caminhos mais simples, como os rios, procurando o relevo natural para continuar a caminhada. Fantástica essa história, Joaquim. Realmente, os seus textos é como se a gente estivesse conversando, né? É muito fácil de absorver. A gente começa a ler e simplesmente vai, né? Não importa assim a dimensão do texto. Você acaba navegando mesmo quando começa a ler seus textos. E eu falo assim, não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Eu tenho maior dificuldade para isso. Eu sou muito prolixo. Eu sou muito acadêmico. Né? Em minha defesa, Miqueta, não é competência, não é arte, na verdade, uma sobrevivência. Eu não faço isso porque eu aprimorei isso de maneira estilística. Eu faço isso porque é o jeito da minha deficiência permitir que eu me expresse e transformar a deficiência em vantagem. Eu acho que é uma das melhores coisas que pode existir. Nossa, com eu quando olho um para-atleta, quando olho um atleta paralímpico, eu fico imaginando se ele não tivesse a deficiência que tem, se ele conseguiria competir de igual para igual com uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. E quase sempre não. Então, imaginem um homem nas mesmas condições do Bolt, competindo com o Bolt. Vai ficar para trás. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, se a gente tirar uma perna do Bolt, o para-atleta ganha dele disparado. Então, transformar a deficiência numa vantagem é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer. Com certeza. Cara, Joaquim, como que você iniciou a sua carreira cinematográfica, né? A sua carreira de produtor, a sua carreira com o cinema? Miqueta, foi sem querer. Eu sempre... Vou fazer um parêntese aqui, dar 2 passos para trás e 2 para frente. Outro dia, tive uma polêmica com um rapaz aqui e ele achou que me ofenderia muito se ele me insultasse com a alcunha de cinéfilo. Ele achou que se me chamasse de cinéfilo eu ia ficar ofendido, porque ele na certa imaginou que eu queria ser chamado de cineasta do mesmo quilate do Stanley Kubrick, que é o meu ídolo, do mesmo quilate do Scorsese, do Fellini, do Godard. Não, eu sou cinéfilo, antes de mais nada. Não há cineasta de respeito, de qualidade, de valor, que não seja, antes de qualquer coisa, um cinéfilo. Se o cineasta não amar o cinema, se não se dedicar, se não for um comedor de filmes, ele não vai ser um cineasta nunca. Então, o cinema foi até agora eu não consigo me lembrar, eu era muito criança. A primeira vez que eu fui no cinema, eu não sei se foi Marcelino Pão e Vinho, se foi Cavalinho Branco, ou se foi Peter Pan, um desenho animado da Disney, que eu lembro, essa imagem nunca saiu da minha mente, a boca do jacaré e o Peter Pan com as 2 pernas, uma em cada lado da bocarra do jacaré, se equilibrando. Eu era muito criança, eu devia ter 7, 8 anos, e eu desde sempre fui para o cinema. Você conhece São Luís, mas as pessoas não conhecem, principalmente a São Luís dos anos 60. São Luís tinha cinemas no trajeto das ruas, né? Então, o cinema começava no Anil, tinha um cinema no Anil, chamava-se Cine Anil. Aí depois tinha um cinema no João Paulo, chamava-se Cine Rex. Depois tinha um cinema no Monte Castelo, chamava-se Cine Monte Castelo. Depois tinha um cinema no Canto da Viração, na Rua do Passeio, chamava-se Cine Passeio. Depois descia a Rua do Passeio, tinha o Rialto, que era um cinema de terceira linha,
Depois, na área nobre da cidade, na Rua Grande, tinha o Cine Éden e, mais adiante, na Rua do Egito, tinha o Cine Rocks. O Cine Monte Castelo e o Cine Passeio eram de uma companhia, da família do Alibe. O Cine Éden e o Cine Rocks eram da família Tágira, do Moisés Tágira. E esses 4 cinemas, basicamente, fizeram a minha vida. Sábado e domingo, Miqueta, tinham sessões 4 e 8 horas da tarde e 8 horas da noite. Eu fazia o seguinte, eu tinha um tio, tenho um tio, graças a Deus ele ainda está vivo, Estênio, ele nos levava na sessão de um desses cinemas mais fora do centro, na sessão das 4, aí a gente saía, ia passear na cidade, na Praça Gonçalves Dias, na Praça João Lisboa, lanchava e 8 horas da noite ia na sessão do Cine, o Passeio, o Rocks, o Éden. Então, eram 4 filmes por finais de semana, 2 no sábado e 2 no domingo. E não tinha televisão na década de 60 quase, e os filmes eram muito restritos. Então, o cinema entrou na minha vida como espectador, como cinéfilo. Em 1984, quando eu fazia a revista Guarnicê, marco importante na cultura do Maranhão, que era feito por mim, pelo Celso Borges, o Roberto Quenal, o Paulo Coelho, o Érico Junqueira Aires, o Cordeiro Filho e outras pessoas. O João Ubaldo de Moraes, um dos mais antigos cineastas do Maranhão, e o cinema do Maranhão é novo, os mais antigos cineastas têm aí 60, 65, 70 anos, posso citar 4 aqui, Murilo Santos, Euclides Moreira Neto, João Ubaldo de Moraes, Nerine Lobão, entre outros importantes cineastas, Nilton Lílio, Medeiros, desses anos 70. E em 84, na sede da revista Guarnicê, me entra o João Ubaldo de Moraes querendo fazer um filme. Eu olhei o roteiro e disse, acho muito interessante. Não era um roteiro, era um esqueleto, era um filme experimental. E eu disse, vou fazer esse filme contigo. Eu produzi o filme, fui produtor executivo, co-roteirista, co-diretor. Eu e o Baldo acabamos fazendo o filme foi um sucesso, ganhou 3 ou 4 prêmios no Guarnicê. É um filme experimental, onde é um filme de mímica, 2 mãos, uma mão americana e uma mão brasileira, polemizam a respeito de empréstimos internacionais. E o final é inusitado. Depois eu passo para você e você adensa aí a sua entrevista. Legal. Tem um final muito... O nome do filme se lembra? The Best Friend. The Best Friend. O Amigão. Ele tem um título em inglês e tem uma explicação em português e tem umas curiosidades. A música de abertura do filme é a música de Ben-Hur, que é um filme que eu sempre amei, e a música de encerramento é a música dos Muppet Show, dos Muppets, aqueles bonequinhos animados do Caco, do Sapo. E a gente fez uma paródia muito interessante e o final do filme é inusitado. Bom, eu comecei no cinema em 84, aí depois dei uma parada até retomar ao cinema quando resolvi mudar de profissão. Eu fui a partir de 1976, eu comecei a ajudar meu pai, que era deputado, eu passei a trabalhar com ele. Mas, efetivamente, comecei na política em 82, quando me candidatei a deputado, e nela permaneci até 2015, quando saí da política efetivamente e me dediquei à literatura, ao cinema e aos negócios em tempo integral ou não integral, porque acho que a melhor coisa da vida é você não ter horário. Então, eu posso fazer filmes de madrugada, eu posso trabalhar de madrugada, eu graças a Deus, atingi essa liberdade. Mas é isso, eu comecei em 84, parei e voltei em 2007 e não parei até agora. E às vezes dá muita vontade de parar e ficar sendo só cinéfilo de novo, porque tem sido complicado, tem sido difícil trilhar esse caminho. Só uma pergunta, o The Best Friend foi feito em 35?
Não, em 16 milímetros, colado com durex. É coisa que esses meninos não podem imaginar o que seja. Com certeza. Muito diferente, né? Você, então, hoje você tem uma produtora, né? Você gerencia, como que é o nome da produtora, como é que ela funciona? Guarnicê Produções. A Guarnicê Produções vem desde 82, 83 com a revista. A gente, na época, criou uma marca. Era a revista Guarnicê, Guarnicê Produções, Edições Guarnicê, tudo era Guarnicê. Porque, também para os seus espectadores, seus ouvintes, para quem não sabe, guarnecer, não é que eu estou falando errado. Você que conhece o Maranhão sabe que o verbo é guarnecer. Mas o caboclo não sabe o que é guarnecer. Ele fala guarnicer, com acento circunflexo. O guarnecer é um momento específico do Bumba Meu Boi. É quando o batalhão, o grupo se reúne em torno da fogueira para esquentar o tambor-onça, o pandeirão, para tomar uma dose de cachaça, para fumar um cigarro, antes da apresentação do batalhão de Bumba Meu Boi. Escutem, batalhão não é porque seja alguma coisa do Exército, é porque é a nomenclatura que eles dão para o alto do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma ópera popular onde se encena a trajetória da Catirina e do pai Francisco. Uma mulher grávida, a mulher do vaqueiro de uma fazenda que tem vontade de comer língua de boi. E aí o vaqueiro, empregado do fazendeiro, mata simplesmente o melhor boi da fazenda, o mimoso, para dar a língua para a mulher. E aí é um pandemônio em torno disso, até que no final da brincadeira o boi ressuscita. Também tem base na lenda sebastianista, é uma mistura do sincretismo, da religiosidade, com a lenda da ressurreição do encantado, do esperado, do desejado Dom Sebastião, rei de Portugal, que desapareceu nas areias de Alcácer Quibir, no norte da África, e que tem uma forte influência no Maranhão. O Maranhão é o mais português dos estados brasileiros. E as influências portuguesas aqui são muito grandes e a gente assimilou o sebastianismo de uma maneira muito, muito pungente. Legal. Quais as fontes de financiamento, né, atualmente? Eu estou sentado, não posso mostrar a fonte de financiamento, mas ele está bem aqui de um lado e bem aqui do outro. Mas eu tenho conseguido, em outras épocas, eu consegui, e aí eu vou me gabar um pouquinho, um político. Eu fui durante 36 anos político e grande parte desse tempo fui deputado estadual, federal, cheguei a ser constituinte em 88. E quando um político consegue fazer uma lei que seja importante, que se perpetue, que frutifique, ele é um gigante. Quando você consegue fazer duas, você é um ET, um extraterrestre, um super-homem, um titã. Eu consegui fazer duas leis. Elas são irmãs e geminadas, a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Maranhão. Durante algum tempo, eu tive acesso à Lei de Incentivo à Cultura, enquanto a lei não era gerida e administrada de forma política, partidária e ideológica. A partir do momento em que ela passou a ser gerida de maneira facciosa, eu fiquei impedido de ter acesso a financiamento através dela. Mas já consegui patrocínios e financiamentos da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura Federal. Já consegui do FSA alguns financiamentos. Essa janela A está muito difícil conseguir, mas já consegui. Mas a maioria dos meus projetos eles são bancados efetivamente por mim mesmo, autoprodução. Mas reconheço que o cinema, por ser muito caro, ser uma arte que congrega todas as manifestações artísticas e culturais da humanidade, ele é muito
caro e muito difícil de congregar orçamentos e valores para a realização de suas obras. Mas tenho que dizer que, graças a Deus, a gente tem sobrevivido. Com muita dificuldade, mas tem sobrevivido. Tanto, Miqueta, que eu não sei se você sabe, e você conhece a nossa estrutura, a Guarnicê é a empresa da região do Maranhão, a maior produtora, e da região Cone é uma das maiores e mais bem pontuadas. A gente tem 5 pontos de classificação de nível na Ancine e 7 no FSA. Significa dizer que a gente tem aí mais de 15 produções com CPB e CRT aprovadas, nos dando a capacidade de alocar recursos na soma de 120 milhões, coisa que nunca vai acontecer. Então, a gente... Você não são fracos, né, diante de uma situação nacional, assim, com essa pontuação, porque é muito difícil atingir isso. É muito difícil mesmo. Muito legal. Joaquim, você, como que procede a distribuição das produções que vocês realizam? Eu tive a sorte de ter uma fada madrinha que chama-se Jal Guerreiro. É uma mulher que eu conheci há 12 anos atrás, num festival de cinema, e estava apresentando o meu filme Pelo Ouvido, que é um prazer falar do Pelo Ouvido, que é um filme extraordinário. Ele foi selecionado para mais de 130 festivais, ganhou mais de 30 prêmios. E apresentando o Pelo Ouvido, eu conheci a Jal Guerreiro, que possibilitou, através da Prime Box, da Box Travel, da Fashion TV, dos canais da Box, de um modo geral, exibir os nossos filmes. As outras 2 fontes de distribuição, o Maranhão tem uma distribuidora muito importante de vídeo, eu não sei se você sabe, a Lume Filmes, do Frederico Machado. Sim. É uma das maiores distribuidoras de filmes independentes do Brasil. Tem recordes, por exemplo, tem recordes e títulos únicos. Por exemplo, A Guerra do Fogo. Ninguém distribuiu A Guerra do Fogo, um dos filmes mais importantes da história do cinema internacional. O Frederico vendeu, acho que, 18 mil DVDs na época. A Conversação, de Coppola, ninguém nunca tinha distribuído, o Frederico fez isso. Além daqueles diretores famosos do leste europeu, aqueles iconoclastas do cinema que ele adora, Tarkovsky, Companhia Limitada, que é só ele quem distribui. Então, ou distribuo pela Lume Filmes ou pela Elisa Tolomelli, que é uma produtora, distribuidora de filmes do Rio de Janeiro, de quem também fiquei amiga. Mas a maioria dos nossos filmes, depois do tempo regulamentar de exibição nos canais e nas plataformas, a gente dá acesso através do YouTube, do nosso canal do YouTube na internet. Você acredita na possibilidade de um cinema comercial, de um mercado industrial de cinema no Brasil ainda? Essa pandemia serviu para explicar que o cinema vai ter que mudar mesmo. O eu prefiro assistir o filme no cinema, tá? Se eu tiver que escolher, eu não saio de casa. Eu gosto muito da minha casa. Eu durmo em rede, como todo bom maranhense. Não todo, mas como os bons maranhenses. Mas eu prefiro ficar em casa. Mas ir ao cinema, quando podia, eu ia para o cinema sempre que tinha um filme. Se tinha 5 filmes inéditos, eu ia todos os dias até ver todos os filmes. Eu acho que vai mudar bastante. Eu acho que depois que isso voltar ao normal, o cinema como atividade, como entretenimento, vai ficar cada dia mais em casa. E cada dia mais eu acredito, Miqueta, que
os longa-metragens eles vão diminuir em sua quantidade. Por exemplo, os filmes de super-heróis, esses vão continuar passando na tela grande, porque é diferente de ver o Homem de Ferro numa televisão e ver numa tela de 30 metros de largura. Você não consegue reproduzir certas coisas na telinha, mas a grande febre das séries, dos filmes sequenciais, vai nos fazer assistir cinema em casa. Eu acho que isso é irreversível e essa pandemia serviu para isso. Acho que vai se afunilar, vão fazer. Não se vai. Filmes autorais, eu acho que a tendência é eles não serem mais facilmente distribuídos, porque são muito caros. A distribuição do cinema é muito cara. E não adianta distribuir um filme que vai dar prejuízo. Eu acho que o destino dos filmes autorais, com uma visão de mercado não compensatória, vai ser a televisão. Na verdade, o filme autoral, ele basicamente, o mercado dele hoje, chamar de mercado, ainda são os festivais, né? É isso. Dificilmente ele sai desse círculo, né? Não tem muito... Vamos falar de cinema autoral? Vamos ver. Olhem bem, dois diretores autorais, na minha opinião, os maiores da atualidade, é o eterno Woody Allen e o Almodóvar. O filme autoral do Woody Allen e do Almodóvar é o filme autoral do Woody Allen e do Almodóvar. Se o Joaquim Aica for fazer um filme autoral, ele não vai ter possibilidade de ser mostrado no circuito de cinema, né? Não vai pagar a energia da sala de cinema apresentar um filme meu ou do Fred, por melhor que seja, né? É uma questão realmente de equação financeira. Acho que os filmes autorais migrarão definitivamente para o streamer e as grandes produções continuarão no cinema. Missão Impossível, 007, filmes da Marvel e da DC Comics, um ou outro blockbuster. Por exemplo, eu odeio a nova versão do Ben-Hur, tá? Mas é uma versão que passaria no cinema. Já a tétrica nova versão do Spartacus em série é extremamente possível que passe na Netflix. O custo-benefício possibilita isso. Você até comentou isso, né? Você acredita... O perfil do espectador também se transformou, né? Essa coisa do tempo, de não suportar mais um longa tão longa, as coisas estão mais... Tem que ser mais sintetizadas, mais rápidas, o movimento. Tem uma coisa pior. Agora se faz filme para web. São web filmes, ou web séries, filmes de 5 minutos, de 10 minutos, de 13 minutos, séries de 13 minutos. Você imagina, a gente para fazer uma série de 12 episódios, olha só, 12 episódios de 26 minutos, é uma parafernália. A gente tem 12 pessoas na equipe. Agora você faz com 3 pessoas séries de 13 minutos, metade do tempo, e você consegue fazer essas séries com 3, 4 pessoas com um custo baixíssimo e coloca virtualmente, imediatamente no ar para milhares de espectadores. A tecnologia nos possibilita isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, em 84 eu fiz um filme numa câmera Super 8. Em 2008 eu fiz o Pelo Ouvido numa P2. Agora eu faço o filme numa câmera fotográfica 4K da Sony, do tamanho desse celular aqui. Um pouquinho buchudinha, tem uma lente, mas a tecnologia nos permite isso, né? E vamos aproveitar. Você não é contrário a essa chegada dessas novas tecnologias da produção cinematográfica? Não, de modo algum. Eu só acho que a gente deve conhecer tudo que aconteceu antes e deve aproveitar da melhor maneira possível essas tecnologias. Vou te dar um exemplo. Eu consegui, durante o tempo que eu fui político, eu gravava tudo que eu fazia
e gravava, passou um tempo, eu gravava em cassete, aquela fitinha cassete. Depois veio o MDB. Aí era um disquinho, né? Aí depois veio o CD, depois veio o Blu-ray. Tá? No vídeo era o Matic, depois Beta, depois Mini DV, depois DVCam, né? E agora não é nada. Agora não tem nada, é um chipzinho de memória que a gente bota dentro da câmera, tira o chipzinho, coloca no leitor e puxa para dentro do computador. Então, essa evolução ela só melhora e iguala. Essa é uma palavra muito moderna. Ela possibilita, porque imagina, fazer um filme com uma câmera 35mm na década de 70 era só para quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular faz um filme. Né? Então, essa igualização, essa equalização das possibilidades valoriza muito as pessoas. Mas, por outro lado, tem um problema que está sendo gerado, que é quando a gente trata da ecologia das imagens, né? Da quantidade de imagens hoje sendo produzidas, sendo mesmo em fotografia ou vídeos, e que isso, em algum tempo, sei lá, não que vá sobrecarregar, já está sobrecarregado, mas são coisas que são efêmeras e vão se perdendo. Como preservar isso? Como manter o que é feito? Porque, assim, você tem lá um filme em 35, em 16, ele tá, se você mantém numa temperatura adequada e tal, você conserva isso por décadas. Agora, um HD, se você não ficar transmutando essas tecnologias, o próprio magnético vai se perdendo, né? Então, você pode ter guardado alguns filmes ali, e daqui a 5 anos você vai tentar assistir, adeus, não tem mais nada. Como que você lida Miqueta, com isso? eu sou presidente da Fundação Najib-Ai, que é o que mantém o Museu da Memória Audiovisual do Maranhão. Nós criamos a fundação em 96, meu pai faleceu em 93, nós resolvemos, em homenagem a ele, criar um instituto que preservasse a memória em audiovisual da cultura, da arte, do esporte, da cidadania do povo maranhense. E o Museu da Memória Audiovisual se preocupa com isso. Nós fazemos da seguinte maneira: nós backupamos todas as nossas mídias em 2 HDs e depois em uma mídia LTO, que é uma mídia física com fita, que, segundo as pessoas entendidas do assunto, dizem que ela suporta 20 anos de conservação. Acho que a tecnologia precisa se preocupar muito com isso. Eu tenho um amigo chamado Sérgio Martinelli, que trabalhou durante muito tempo na reconstituição e no reaproveitamento e na salvação do acervo de filmes em película no estado de São Paulo, na Veracruz, se não me engano. E recuperou, por exemplo, o Cangaceiro. É um patrimônio o Cangaceiro, né, em película. Eu vou dar o exemplo meu. O Pelo Ouvido foi feito em P2 e transmutado para 35mm para participar do Festival de Cannes, do Festival de Montreal, de diversos festivais. Eu estou desesperado porque eu guardo ele num acondicionamento bastante cauteloso, mas a qualquer momento eu imagino que ele vai se perder. Então, já estou até imaginando, e fico até preocupado em dar para a Cinemateca, tendo em vista que a Cinemateca atravessa o problema que atravessa. Então, essa preocupação da preservação é muito grande da nossa parte. Agora, eu confesso a ti e às pessoas de um modo geral, Miqueta, que a minha preocupação maior é em resgatar isso. Eu não estou preocupado, neste momento, com a catalogação, a manutenção. Eu estou preocupado em achar e guardar. Vou dar um exemplo para ti. A gente tem, eu recebi de presente um dos maiores
presentes que eu recebi na minha vida, do meu ex-colega, ex-deputado, já falecido Mauro Bezerra, eu recebi um acervo do Lindeberg Leite, que a gente preserva e que a gente publica. O Lindeberg Leite foi o cinegrafista da TV Difusora, a primeira televisão do Maranhão, foi fundada em 1964. Só você ter uma ideia, imagens da década de 60 e de 70 de São Luís, você que conhece São Luís, a construção do anel viário, o anel viário sendo construído pelo prefeito de então, Haroldo Tavares. Imagens históricas importantíssimas, coisas que a gente não teria e o que é pior, em péssimo estado de conservação, porque era produzido em 16 milímetros e acondicionado da pior maneira possível. Então, os filmes estão arranhados, não tem banda de áudio, precário. E nós estamos digitalizando esse material com a ideia de preservá-lo para gerações futuras. A minha preocupação primeira, neste momento, é isso, achar e resgatar esse material, para depois ver como é que a gente vai fazer a segunda etapa desse trabalho. É uma atividade incansável que você não pode esmorecer, e a gente fica muito feliz. Eu recebi um telefonema de um garoto que descobriu meu telefone, não sei como. Senhor Joaquim, eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre a Rua Grande. Eu queria que o senhor liberasse para mim umas imagens de uma van sobre a Rua Grande, fotografias, filmes. A gente poder fazer isso para as pessoas, Biqueta, dá um prazer incrível. Você saber que o trabalho que você está realizando tem uma resposta afirmativa e positiva no anseio das pessoas. É uma das coisas que me dá muito prazer em fazer. Você colocou que a fundação surgiu e colocou em nome, né, em homenagem a seu pai. Uma van, qual que foi a ideia? Por que uma van nasceu? Por que ele surgiu? Para isso, eu juntei a necessidade de fazer uma homenagem para o meu pai com a necessidade de resgatar as minhas memórias. Vocês não vão saber o que eu vou falar, mas cidade pequena, São Luís, na década de 70, tinha 350 mil habitantes. Hoje tem 1.200.000. E um dos passeios que a gente fazia, meu pai tinha um Fusquinha, era sair de casa no Outeiro da Cruz, passear pela cidade, passar pela Praça Pedro II, que era a Praça do Palácio, da Prefeitura, do Tribunal de Justiça, e descer a Montanha-Russa. Você sabe onde é a Montanha-Russa? Sim. A Montanha-Russa, meu pai soltava o carro e a gente tinha aquela sensação de vazio no estômago, no abdômen. E você não pode imaginar que eu havia, durante muito tempo, me esquecido que na Praça Pedro II havia uma estátua de uma mãe d'água de bronze, que jorrava a água da mãe d'água. Uma estátua, não sei se é do Florigama ou de outro escultor, não me lembro exatamente, mas de um escultor importante do Maranhão. E durante muito tempo essa praça foi reformada, a mãe d'água foi tirada de lá, foi colocada no Museu Histórico e depois retornou para lá. Ver a fotografia da mãe d'água na década de 70 fez com que eu voltasse no tempo, quase como rebobinasse a minha fita da gente, criança, em volta daquela praça, que é na verdade, uma piscina rasa, com a água jorrando e a mãe d'água. A mãe d'água é uma sereia dos rios amazônicos, seria uma iara, né? E aquela constatação me mostra a necessidade da gente preservar a nossa memória. Ontem eu recebi de um amigo uma fotografia da Praça João Lisboa, antes da praça existir, Miqueta. Cara, é uma sensação de prazer que dá em pessoas como eu. Você imagina a Praça João Lisboa sem nada. Praça João Lisboa sem a estátua de João Lisboa, Praça de João Lisboa sem um relógio.
e principalmente sem um abrigo, que agora tem uma polêmica louca que o abrigo foi colocado na década de 50 e pessoas como eu não aceitam aquele abrigo ali. Eu quero aquela praça como ela foi concebida pelo Charles Taís, que foi o arquiteto francês, radicado em Buenos Aires, que construiu as mais importantes praças de São Luís. Então, essa função do Mavan é acalentar a minha memória. Eu fiz para mim. Quando você faz as coisas egoisticamente, mas com desprendimento, você faz melhor. Eu fiz uma coisa para mim, só que serve para todo mundo. Eu preciso da minha memória. E você precisa da sua. E nós precisamos da nossa. Então, se eu preservo a minha, estou preservando a sua também. O Mavan está aberto para qualquer pessoa. Já aconteceu casos de pessoas ligarem para mim e dizer assim, eu estou perdendo as fotografias do meu avô, da minha avó. O que é que eu faço? Eu digo, traz para cá, eu digitalizo todas as fotos da sua família, devolvo as suas fotos, porque eu prefiro não ficar com os originais, e você me dá uma cópia para eu botar lá, família tal. E aí a gente vai ter a sua família preservada e salva para a memória no futuro. É essa a função do museu. Quem são os profissionais que são envolvidos diretamente ali com o Mavan? Como nós não temos recursos financeiros para pagar as pessoas são voluntárias. Por exemplo, Sinaldo Oliveira é um grande fotógrafo do Maranhão, grande amigo do Lindeberg Leite, ele é o meu curador de imagens do Lindeberg e de fotografias. A Adson Carvalho é um menino que se formou no IFMA, foi trazido pelo professor Eduardo Cordeiro, e Sinaldo trata os acervos fotográficos de Tribuzzi, de Celso Antônio, de todos os acervos que chegam para nós, do Guimarães, todos os acervos passam pela mão do Adson. O Terel é um artista gráfico que, também como voluntário, participa da digitalização, da salvaguarda e até do retoque de fotografias. João Carlos é um parceiro antigo, ele tem uma produtora, trabalha na produtora dele, mas ele é uma espécie de diretor de operações, ele é que toma conta dos equipamentos, do material, das gravações, dos acervos, da bateria de LTO e de HD que nós temos. Além disso, nós temos o Beto Matucci, que é um diretor de filmes que trabalha profissionalmente nos filmes dele e em algumas produções em parceria conosco. A gente, inclusive, tem participações especiais de estrangeiros. Tem um rapaz aí chamado Edmar Miqueta e tem o Evandro Martim, que tem um projeto maravilhoso. Para quem, se você for mostrar isso, eu vou dedurar você. Maranhão Profundo, esses dois forasteiros chegaram aqui e conheceram melhor o Maranhão do que muito maranhense. Depois você bota aí umas imagens que vocês produziram. É um trabalho extraordinário, único, que a gente vai transformar em série, se Deus quiser, com a parte que vocês gravaram em vídeo. Com certeza. Todo mundo. Aí a gente, por exemplo, o Celso Borges, vez por outra, nos ajuda. Temos vários parceiros. Fizemos o filme com Arturo Saboia dirigiu, do Flaviano Costa, sobre os casarões do Maranhão, Moradas e Memórias. Temos um filme sobre Aldo Leite, feito com outro parceiro. Temos um filme sobre a Dona Zenira Fiquene, Dona Zenira e Carlos Lima, Zenira Lima e Carlos Lima, feito pelo Celso e pelo Beto. O Baima fez um filme sobre o Haroldo Tavares e o meu pai, junto comigo. E o museu é uma casa de portas abertas para grandes parcerias. Tendo em vista hoje a situação da Cinemateca Brasileira, né? Como você mesmo comentou, que
que tem até receio hoje de enviar alguma coisa porque não sabe o futuro. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Olha, volto a dizer, eu fui político durante 36 anos. Eu fico de saco cheio com a política do jeito que ela está sendo feita no Brasil. Sendo feita política, a gente imagina que seja partidária, mas no âmbito da administração pública não pode ter partidarismo, seja ele de esquerda, de direita, ou mesmo de centro. O partidarismo é nocivo e prejudicial à administração pública. O partidarismo ele é feito na hora da eleição. Acabou a eleição, acabou o partidarismo. Você pode até preferir as suas pessoas com a sua característica, mas você não pode, de maneira nenhuma, prejudicar o cenário. Você não pode, porque eu sou amarelo, eu vou matar o verde. Ah, não, porque eu sou vermelho, eu vou trucidar o laranja. Não é admissível isso. E eu acho que tão ruim quanto a Cinemateca é o problema da Ancine. Só que o problema da Ancine, a política da Ancine acontece interna corpore. A Ancine não consegue se desapegar das brigas internas do setor cinematográfico, do setor audiovisual. Se isso não parar, nós vamos retroceder. Nós já retrocedemos bastante, mas eu acho que ainda há solução. Eu fico, no caso da Cinemateca, fico muito preocupado porque, como uma van, é responsável pela preservação da nossa memória. E eu tive acesso a um projeto na Espanha que salvou todo o material cinematográfico espanhol desde 1900. São 100 anos de preservação de imagens na Espanha. É um trabalho extraordinário de reconstituição e de reconstrução. Nós não temos isso, infelizmente. E olha, não falta dinheiro nesse país, tá? Essa pandemia acabou de provar que dinheiro não falta. O que gastaram de dinheiro nesse negócio de pandemia, salvando as pessoas, pelo menos tentando, é inacreditável. Esse dinheiro existe, está em algum lugar. Ele só é mal aproveitado. Com certeza. Joaquim, só voltando um pouquinho ali, quais são os processos técnicos que vocês utilizam de preservação numa van? Olha, é o que eu te disse. A nossa, em relação às fotografias, nós temos a preocupação de refotografá-las. A gente, no começo, escaneava pura e simplesmente, colocava no scanner robusto e escaneava as fotos. E nós descobrimos que é uma maneira mais inteligente, mais trabalhosa, mas muito mais produtiva, que é refotografar a foto. Então, eu coloco a foto numa mesa com um vidro translúcido, extremamente limpo, e com uma câmera HD ou 4K, uma câmera fotográfica de última geração, refotografo a foto, salvando todas as qualidades que ela tem como foto. Eu não vou salvar uma qualidade melhor do que ela tem, porque é impossível. Uhum. Né? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o tratamento da foto, tratamento digital da foto. E depois nós estamos preparando um site que dá trabalho para publicizar e para disponibilizar essas fotos. Uma coisa que eu tenho que te dizer, as pessoas me criticam muito, principalmente as pessoas que trabalham comigo, uma van não cobra nenhum centavo por nenhum serviço. Não é que a gente não precise de dinheiro, a gente precisa muito de dinheiro. É que eu fico acanhado em cobrar por uma coisa que eu não gostaria de pagar. Se eu não gostaria de pagar, por que eu vou cobrar alguém por isso? Eu não gostaria de pagar pela minha memória. Por que eu vou pagar? Por que eu vou cobrar para o garoto que quer fazer o TTC pelas imagens da Rua Grande, que é nossa, que por acaso está nas minhas mãos? Eu me viro para arrumar dinheiro para eu poder ceder gratuitamente para ele. Às vezes fica muito sacrificante, mas a gente não cobra absolutamente nenhum centavo.
tá? Isso pesa um pouco para nós, mas é uma questão filosófica minha. As televisões da cidade de São Luís ligam para mim: Carnaval, Joaquim, me empresta aí as tuas imagens, cede as imagens para a gente. Se eles vão ganhar dinheiro com isso, não vão, não me interessa. Me interessa que as pessoas da década de 60, 70 vão se olhar naquelas imagens, brincando em blocos de sujo, nos clubes da cidade, e vão ficar felizes. Esse é o pagamento que eu ganho. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo: rapaz, eu não me lembrava que eu era tão bonita. Uma moça se viu numa festa de carnaval no Jaguarema e me ligou dizendo: Joaquim, eu vi uma postagem que vocês fizeram e eu não me lembrava que eu era tão bonita. Então, pô, isso não tem preço, rapaz. Não, não tem preço, é verdade. Caramba. E, Joaquim, qual que é a atual situação do Mavan e as suas perspectivas? Miqueta, eu tive próximo de fechar uma van, muito próximo, por total falta de recursos. Não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada. E o meu irmão, que é o cara que toca os meus negócios, dizem que ele ganha dinheiro para nós e eu gasto. Eu, graças a Deus, emplaquei aí uma série de 10 episódios de 26 minutos sobre o Padre Vieira, uma série de 8 episódios de 26 minutos sobre moda alternativa, uma série de 13 episódios de 26 minutos sobre uma banda chamada Raja, fazendo o roteiro da Rota das Emoções, que muito bem podia ter sido acompanhado aí por você e pelo Martim. E o dinheiro que eu ganhei como produtor, diretor, roteirista desse material todinho, estou gastando numa van. Então, o meu dinheiro enquanto empresário mantém a minha vida e o dinheiro do audiovisual eu gasto mantendo uma van. Gostaria muito que fosse possível alavancar recursos. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, a intenção de não ajudar um projeto como esse. A intenção declarada de não ajudar um projeto como esse. Não ajudar um projeto como esse para um homem público significa esquecer uma das funções primordiais do homem público, que é melhorar a vida das pessoas, preservar a história delas em alguma proporção, em alguma quantidade. O fato do governo do estado do Maranhão, principalmente, não ajudar em absolutamente nada e, às vezes, até prejudicar a operação do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão é deplorável. Eu não tenho palavras para dizer como eu me magoo e fico triste por saber que o governo, além de não ajudar, prejudica. Isso é extremamente difícil para mim, porque não tem sentido. O fato de Joaquim Haeckel não concordar com o governador não dá o direito a ele de prejudicar o trabalho que Joaquim Haeckel faz em benefício de todo o Maranhão. Se fosse eu, faria diferente, até para provar para Joaquim Haeckel que ele não gostar de mim é um erro. Então, não dá para botar juízo na cabeça das pessoas. Eu primeiramente quero assim agradecer porque você nos apoiou muito dentro do nosso projeto Maranhão Profundo, né? E que nos ajudou a viabilizar todo esse processo de captação, inclusive cedendo equipamentos, mesmo financeiramente nos apoiou também. E que é um projeto fantástico, é lindo, porque o Maranhão é lindo, o Maranhão merece. E quando eu vi as suas postagens, né, em relação a uma van, que você falou assim que poderia fechar as portas, aquilo me entristeceu profundamente, de uma forma que falei,
puta merda, né? O que está acontecendo? Porque é um trabalho incrível que é realizado ali, todo o teu esforço, o empenho da que a instituição traz para o Estado, sem o intuito de ter lucro com isso, né? Como você mesmo colocou, que não cobra pelo serviço que vocês prestam e que é um serviço de preservação e estão correndo atrás e estão se movendo. E isso entristece muito de ver. Depois vem essa questão da Cinemateca e tudo, então a gente fica assim, puxa, o que está acontecendo com o nosso país, né? O que está se passando? Por que está desse jeito? Mas eu penso assim, que somos resistência e que a gente vai passar por isso e que as coisas vão se estabilizar. A tristeza é porque é um retrocesso, é um processo que vai ficando, que vai enfraquecendo, que a gente fica nessa luta, né, toda. Então é complexo pensando desse jeito. Mas, assim, como eu coloquei, eu quero deixar esse agradecimento em público, porque isso vai Eu, ficar registrado e assim, cara, eu coloco até pro Evandro e falei, caramba, eu nasci no lado errado desse país, cara, eu tenho que estar no Nordeste, meu lugar não é aqui nesse frio, né? Não é, tá tudo errado. não, vocês são muito bem-vindos. O Maranhão sempre recebeu de portas abertas Sim, todos os migrantes. Eu costumo dizer, a gente tem um filme chamado São Luís, Encantos e Magias, feito pelo Luiz Fernando Baima e depois refeito por mim e por ele, que mostra isso. O Maranhão é um estado de transição entre o Nordeste e a Amazônia, né? Se você vê o relevo do Maranhão, ele é cortado bem no meio, do centro para a direita do mapa, ele é nordestino, do centro para a esquerda, ele é amazônico, e recebe nordestinos, amazônicos, negros da África, europeus, principalmente de Portugal, e a minha ascendência árabe, que é a terceira maior do Maranhão, de braços abertos. E pessoas como você e como o Evandro são muitíssimos bem-vindos ao Maranhão, porque só engrandecem. Só para vocês terem ideia, o Evandro e o Miqueta realizaram a proeza de já estar aqui no Maranhão há muito tempo e ter tido um filme chamado Vento Menino, selecionado aqui no nosso arranjo regional, um filme belíssimo que fala sobre o Maranhão, fala sobre histórias do interior do Maranhão, do nosso litoral. Isso até me emociona, porque muita gente daqui não dá o valor que outras pessoas dão. Eu agradeço muito. Depois eu quero esse material. Como também quero sentar com você para a gente finalizar o nosso projeto de Conhecendo o Maranhão, o Maranhão Profundo. Não sei com como é que vai ser. certeza. Logo vai estar nas suas mãos aí todo esse material também para você poder analisar. E agora encerramos a entrevista, mas só para falar daquela ideia dos livros, o Evandro está finalizando aqueles livretos, né, que eu te falei, e Ele logo a gente dividiu vai o livro Maranhão Profundo em setores por região, né? por região. Isso. Acho Maranhão fantástico Profundo, porque... ele vai continuar existindo. Se a gente conseguir adiante, né, a gente gostaria de realizar, com certeza. Mas Não, esse... nós vamos voltar a conversar com a Ômega. A Alice me disse que é apenas uma decisão temporária de Sim. suspender, mas vamos continuar falando com eles da importância de produzir o livro Maranhão Profundo. Claro. Mas essa divisão em seções das fotos é muito importante, porque a gente pode, de repente, chamar o consórcio de municípios da região dos Lençóis, por exemplo. Uhum. Fala com os prefeitos, vamos publicar isso aqui, isso é importante vocês terem para venderem para os turistas, entendeu? Acho muito importante. E você manda os textos, os pré-textos que vocês têm para que eu vou te dê mandar tudo para você referenciar ali, para te dar bem a tua noção do nosso ponto de vista sobre aquilo tudo, que tá muito bonito, cara, tá muito bonito. E vai ficar lindo esse trabalho. E a série também vai ficar, não tem, o Maranhão não tem como não ficar lindo, Joaquim, não tem, né? E ali da Argo a gente até passou uma proposta de contrapartida que eles pediram,
e a gente assumiu o compromisso de arcar com os custos dessa contrapartida, que seria uma oficina de fotografia e cinema de bolsa, assim, uma coisa bem localizada, acho que em 10 municípios que eles passam com o trabalho deles lá. Então a gente está tentando se adaptar assim à diretriz que eles têm, né, para viabilizar tudo. A gente vai conseguir, se Deus quiser vai dar tudo Se Deus certo. quiser. E conte comigo. Beleza, Joaquim. Joaquim, obrigado por tudo, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que você é muito ocupado aí e eu estou roubando o seu tempo aí nessa manhã. Não, não, o prazer foi todo meu. Pode contar comigo sempre. Tá Super bom, irmão? agradecido e assim que eu tiver escrito isso aqui tudo, eu passo para você dar uma olhadinha antes de eu mandar Maravilha. para a revista. Dá um abraço em todo mundo aí, que eu tô com muita saudade desse Maranhão, desse povo todo que, caramba, a gente, como você falou, muito bem recebido sempre, sempre de braços abertos, todo mundo sempre nos recebeu muito bem, assim como vocês. Tá? Muito obrigado por tudo. Bom, Obrigado, Miqueta. Grande abraço. Um abraço, Evandro. valeu, um abração. Abraço.